A Rádio Acadêmica apresenta Programa Cai na Prova? Literatura e Vestibular. Os principais vestibulares exigem a leitura e a compreensão de obras importantes da literatura. Por isso, vamos te ajudar analisando as características dos principais livros. Mas atenção, a leitura das obras é indispensável. Apresentação: Professora Natália Helena Wickmann. Oi, pessoal que nos acompanha pela Rádio Acadêmica, eu sou a professora Natália e hoje a gente vai falar de mais um livro pedido na lista de vestibular de leituras obrigatórias da FUVEST, que é o livro de poemas do Carlos Drummond de Andrade, o Claro Enigma. Eu vou mostrar aqui no vídeo, para quem está acompanhando pelo Facebook ou pelo YouTube, a minha edição é uma edição com uma reunião, de vários poemas e vários livros do Carlos Drummond de Andrade, mas você vai procurar pela edição do Claro Enigma. Claro Enigma é um livro de 1951, vou utilizar aqui a minha colinha, para poder mencionar algumas informações importantes para vocês. É o 7º livro de poemas do Carlos Drummond de Andrade, e isso é muito importante de pensarmos, porque assim, nós conhecemos, é muito comum você saber quem é o Carlos Drummond de Andrade, já ter ouvido falar do Carlos Drummond de Andrade. Ele é um poeta que faz parte do modernismo e literário, e ele transita em várias gerações do modernismo. Então veja, Claro Enigma é o 7º livro dele de poesias. Então a gente tem assim uma obra bem vasta, antes do Claro Enigma, e também uma obra que continua depois, tá? Por que isso é importante? Porque o Claro Enigma é um livro com um tom bem diferente dos livros anteriores, especialmente da Rosa do Povo, de 1945, e do livro de poemas Sentimento do Mundo, de 1940. Por quê? Porque nesses outros dois livros nós vamos perceber um poeta, um eu lírico, bastante engajado, bastante comprometido com causas sociais, defendendo aí causas sociais, um poeta de esperança, com uma voz de luta, com uma voz de esperança mesmo, de boas expectativas para o futuro. E tudo isso vai se quebrar, Com o Claro Enigma, a gente vai ver um outro Carlos Drummond de Andrade. Ah, professora, mas a FUVEST está pedindo o Claro Enigma, eu tenho que saber desses anteriores? Olha, você não precisa necessariamente ler esses livros anteriores, mas é importante conhecer, é importante ter essa noção, E aí talvez seja legal você dar uma olhada em alguns poemas ou do Sentimento do Mundo e especialmente, da Rosa do Povo. Inclusive, gente, no site da FUVEST tem um espaço ali, para as obras literárias, e tem vários textos, Para cada obra literária pedida, tem um texto de algum professor da USP conversando sobre a obra, No caso do Claro Enigma, é a professora Viviana Bose que escreve nesse site, e ela fala isso no texto dela. Ela fala, olha, o vestibulando ele não precisa ler os outros livros do Carlos Drummond de Andrade, mas ele precisa saber que existe essa diferença no tom, que isso é marcado, que existe uma diferença entre o Carlos Drummond de Andrade de A Rosa do Povo e o Carlos Drummond de Andrade de Claro Enigma. Então é importante conhecer, É importante, inclusive acho que ela usa a palavra recomendável, É recomendável que o vestibulando leia alguma coisa anterior ao Claro Enigma, Fica a dica aí, acho que se é uma professora lá, da USP, da área de letras, que está sugerindo isso, talvez seja importante você ficar atento, tá bom? Aqui no Claro Enigma nós vamos encontrar 6 sessões de poemas, a divisão dos poemas em 6 sessões, e como eu disse, a publicação foi em 1951, e esse ano ele é importante de ser pensado dentro de um contexto mais amplo, tá? Eu disse que na Rosa do Povo, por exemplo, o Carlos Drummond de Andrade se mostra muito engajado, e agora não. Bom, nós estamos num contexto de Guerra Fria,
né? A Segunda Guerra Mundial havia acabado e agora ficaram os destroços dessa Segunda Guerra Mundial e ficou a Guerra Fria, né? A ameaça de uma bomba nuclear, né? O conflito de ideologias opostas, polarizadas, né? E esse conflito vai perpassar esses poemas, tá? Não de forma direta, não com menções específicas a esse contexto de Guerra Fria, mas com um posicionamento de um eu poético desesperançoso, desencantado, resignado muitas vezes. Então é como se antes do Claro Enigma nós tivéssemos um Carlos Drummond assim, sabe, pipocando, né? Bem engajado, né? Um poeta que está falando, que está levantando bandeira, que se assume inclusive politicamente, né, dentro do Partido Comunista Brasileiro, mas no Claro Enigma é como se a ideologia em que ele acreditava tivesse falhado, né? É como se as esperanças depositadas na paz, com o que deveria vir, né, com o fim da guerra, é como se essas esperanças elas tivessem escorrido ralo abaixo, tá? E isso nós vamos perceber em diversos poemas. É o que eu disse no começo, o tom do Claro Enigma é bem mais melancólico, desencantado, desesperançoso, tá? Então você precisa ficar atento a essa questão contextual. Embora ela não apareça nitidamente nos poemas, vale, né, você prestar atenção nisso, porque, né, vai que temos aí algum exercício, alguma questão mais interdisciplinar, não sei se isso seria possível. O fato é que o Carlos Drummond de Andrade de Claro Enigma nos mostra uma angústia muito grande diante dessa opressão do indivíduo, que é uma opressão dos dois lados, né? É uma guerra polarizada, né? Um cabo de força ali, um cabo de guerra, e esse indivíduo está ali, né, vivendo esse momento extremamente conturbado. O resultado é que, em Claro Enigma, o Carlos Drummond de Andrade não nos apresenta respostas, ou nem demonstra, esse eu poético não demonstra buscar respostas. Muito pelo contrário, né? Ele não está buscando uma solução, ele não está propondo uma solução, ele está jogando pra gente o questionamento. Que tipo de questionamento você vai encontrar aqui? Quem sou eu? Que sentido eu faço no mundo, né? A vida faz algum sentido? A guerra faz algum sentido? O mundo faz algum sentido? As relações humanas? E eu faço algum sentido? A minha poesia faz algum sentido? A arte faz sentido dentro desse contexto, né? Então é esse tipo de questionamento existencial, metafísico, que nós vamos encontrar aqui. Sempre com esse olhar de um desencanto em relação ao homem, um desencanto em relação à vida, um desencanto em relação, né, aos acontecimentos em si, tá? O resultado disso é uma poesia muito mais intimista, ela não tem a grande eloquência de alguns poemas lá da Rosa do Povo, uma poesia mais filosófica, uma poesia aí que vai trabalhar com esses questionamentos, como eu já disse, né? E que vai demonstrar uma visão de mundo de desencanto, ok? Outra coisa importante da gente pensar é que, como modernista, quando nós falamos em modernismo, é muito comum nós lembrarmos lá da Semana de 22 e de tudo que se desenvolveu, né, em matéria de poesia depois disso. Quer dizer, uma experimentação poética muito grande, a questão da liberdade, né, as formas livres, a ausência de rima, quer dizer, poder produzir uma poesia não tão presa, né? Não tão fixa aos moldes até então trabalhados. O Carlos Drummond de Andrade, ele participa disso, né? Como eu disse, ele vai transitar aí nas gerações modernistas, mas aqui nós já estamos em 51, né? Então nós já estamos com boas décadas aí de um modernismo, e nesse momento, assim como nós falamos lá na Cecília Meirelles no Romanceiro da Inconfidência, né, ela também é uma poeta desse período, quer dizer, desse modernismo, assim como a Cecília fez no Romanceiro da Inconfidência, né, recuperou algumas formas tradicionais de poesia.
O Drummond também vai fazer isso aqui, tá? Aliás, acho que vale a comparação, vale a gente pensar aí na possibilidade de comparar essas duas obras, né, para uma eventual questão intertextual, né? Não sei, acho que vale pensar nisso, tá? Então, o Carlos Drummond de Andrade, aqui no Claro Enigma, ele vai trazer poemas, por exemplo, em forma de soneto. Ele vai recuperar essa tradição clássica, né? E o soneto, como nós sabemos, é uma forma fixa, né? O soneto, ele dá a forma do poema. Ele tem que ser 14 versos distribuídos em 2 estrofes de 4 versos, 2 de 3. Ele tem um esquema de rima específico, ele é decassílabo, tá? E o Carlos Drummond de Andrade vai recuperar essa forma em alguns dos seus poemas, aliás, em vários poemas, tá? Então a gente não vai perceber o mesmo tom de liberdade poética. E é lógico, isso tem a ver, né, com o fato de nós já estarmos um pouquinho mais distantes daquela primeira geração modernista que queria quebrar tudo, né? Tô brincando, mas que queria, né, inovar tudo, né, refazer, enfim, e reinventar a poesia. Agora nós já temos uma voz mais moderada, tá? E uma voz que se volta para uma forma clássica, como foi o caso do soneto. Recuperar o soneto aqui tem um sentido. E aí uma outra ligação que nós temos que fazer, né? Ele vai trazer na última parte, na última sessão desses poemas, essa sessão vai se chamar A Máquina do Mundo. E aí você vai lembrar de alguém, né? Provavelmente você vai lembrar do Camões lá com os Lusíadas. Se você não sabe do que nós estamos falando, é importante dar uma pesquisada, tá bom? Por conta desse diálogo com a tradição clássica que o Drummond vai fazer, então, ao colocar uma sessão chamada Máquina do Mundo. Vou falar bem por cima, tá? O que ocorre é que o Camões, quando, lá nos Lusíadas, né? Os Lusíadas é um poema épico que vai tratar aí, vai enaltecer o povo português, né? Vai falar de Portugal com um tom heróico, né? Bastante marcado, e que vai narrar a viagem do Vasco da Gama. Tem bom, assim, tem um tom ficcional, né, criatividade, imaginação, mas também tem alguns fatos históricos envolvidos, né, enfim, o Camões, ele vai narrar a viagem do Vasco da Gama até as Índias, e num dos episódios mais conhecidos de Os Lusíadas está a Máquina do Mundo, que é quando ao Vasco da Gama é dada a oportunidade dele olhar para a máquina do mundo. E o que é a máquina do mundo? É a máquina que resolve as coisas, né? Que nos mostra, que soluciona os mistérios da vida, né? É a máquina que mostra tudo o que se há para conhecer desse mundo, tá? Isso acontece lá nos Lusíadas. E aí vai acontecer aqui também. Então existe um diálogo intertextual muito forte que o Drummond estabelece com o Camões. Camões, inclusive, se você está acompanhando aí, né, as nossas discussões aqui, o Camões, lá no vestibular da Unicamp, ele entra, né, com os sonetos, com alguns sonetos selecionados. E lá nós falamos, né, sobre essa relação do soneto como algo, assim, priorizado, né, por um poeta como o Camões. Então, de novo, o que eu estou dizendo é, ao colocar uma seção chamada Máquina do Mundo e ao priorizar uma forma clássica como o soneto, o que o Drummond está fazendo é esse diálogo intertextual. Então fique atento a isso, fique atento porque é possível, né, que isso apareça na prova, né, por esse caminho aí, né, da intertextualidade, ok? E aí, mas existe uma diferença. Quando ao Vasco da Gama, lá nos Lusíadas, é dada essa oportunidade de olhar para a Máquina do Mundo, ele fica deslumbrado, né? É um privilégio, né? É algo assim que, nossa, de muita honra, né? Aqui, eu disse que o eu lírico, ele tem essa pegada menos otimista, essa pegada mais desencantada. É o que vai acontecer. O eu lírico, ele se nega a entrar em contato com essa máquina do mundo. Ele fala, deixa pra lá, não, acho que não, hoje não, passa amanhã, né? Então, assim, ele tem uma postura de desprezo
Por isso que eu disse, né? Ele não tá buscando respostas, ele tá jogando pra gente os questionamentos. E nessa máquina do mundo, nessa sessão, né? A máquina do mundo, isso fica bastante nítido, tá? Eu vou reservar um tempinho, se não der tempo na nossa conversa de hoje, eu vou deixar para a conversa da semana que vem, mas eu pretendo fazer a leitura de alguns poemas só para a gente comentar e ter uma ideia, embora, né, seja necessário e essencial que você faça a leitura da obra toda, tá bom? Mas fique atento a essa questão, então, da Máquina do Mundo, que é uma referência intertextual bem forte aí, com o Camões, tá? Então já falei das formas fixas, ele utiliza versos rimados, que é uma coisa que para a primeira geração modernista, né, isso não valia, não entrava, né, não era algo que se priorizava, né? E ele vai tratar de diversos temas aqui no Claro Enigma, tá? Todos esses temas vão aparecer aqui com uma reflexão, sabe? É um olhar profundo, é um olhar que tenta transcender essas temáticas e pensar sobre, especialmente com esse olhar do questionamento e do desencanto, tá? E são temas, vocês vão ver, são temas meio que universais aí. Então ele vai falar do homem e das suas questões existenciais. A vida, o que é que faz sentido, o que é que não faz sentido, a passagem do tempo, né, as nossas relações humanas, o amor dentro dessas relações, o tempo, eu já falei, a ausência das pessoas, a ausência do sentimento, a ausência da própria vida, né? E a poesia. Então eu tenho também poemas aqui que são metapoéticos, né, que vão falar sobre o fazer poético. E vão falar também nesse sentido, né? Faz sentido ter... Nossa, sentido. Mas vamos falar com essa perspectiva. Faz sentido a poesia? Para que ela serve diante desse mundo caótico, né? Diante de uma paz destroçada, que é um trechinho de um verso que ele coloca aqui, tá? Então, isso é importante. Todas essas questões são importantes de você ter em mente enquanto está lendo ou quando for ler, tá? Resultado, né? É uma poesia, se você já conhece o Carlos Drummond de outras épocas, né, de livros anteriores, você vai perceber que aqui ele se afasta bastante daquele tom coloquial de antes, né? Que era uma marca até por conta da geração modernista, né? Até por conta desse engajamento modernista. Aqui não. Então, talvez... Veja, nós temos formas fixas, né, clássicas, nós temos temas universais tratados de uma forma, né, metafísica, com reflexões existenciais, enfim, e com esse tom de pessimismo ou de desencanto como pano de fundo. Juntando tudo isso, pode ser que você tenha um pouquinho de dificuldade de entender alguns poemas, tá? Que você, se já conhece o Carlos Drummond de Andrade de outros livros, né, de livros anteriores, talvez você estranhe um pouquinho, fale, mas, né, não tá tão simples assim, não tá tão fácil de entender, e tudo bem, é assim mesmo, né? Nesse livro, ele abandona aquela postura de militância que dava uma dicção mais grandiloquente, tá? E aqui ele vai, então, fazer esse mergulho muito mais intimista na sua poesia, ok? Coisa importante também de pensar, o título, Claro Enigma, é um grande paradoxo, né? E paradoxo é uma figura importante para a poesia de forma geral, né? É claro, é nítido, tá na cara, mas é um enigma. Ou seja, aquilo que é um enigma não é resolvido, né? É uma dúvida, é algo que permanece sem resposta, né? Então você percebe esse ser paradoxal ou esse ser que está em contradição, porque é um momento todo, né, de forma ampla, né? É um momento de crise existencial. Então acho que o título, fazer esse jogo, né, paradoxal é importante. Um outro ponto é que ele tem uma epígrafe. A epígrafe é uma frase, né, uma referência e uma frase de alguém, né, de algum lugar, enfim. E a epígrafe utilizada aqui diz: os acontecimentos me entediam. Vou até retomar aqui. E a gente precisa pensar nisso, né? É do poeta francês Paul Valéry. Tá em francês, não vou me arriscar a ler a epígrafe, mas a epígrafe diz exatamente isso: os acontecimentos me entediam. Então veja, eu tinha um Carlos Drummond de Andrade anterior ao Claro Enigma ligado nos acontecimentos, militando, né, a favor de algumas questões.
Agora, quer dizer, ele estava ligado na vida, né? Em tudo que estava acontecendo, movimento. Agora os acontecimentos me entediam, né? A ideia do tédio, a falta de vontade, né? A resignação. Então, tanto o título quanto a epígrafe são importantes para você, ao iniciar a leitura, ter essas coisas em mente. É um enigma, não tenho resposta. Ele não está oferecendo resposta e nem está buscando. Ele está jogando o questionamento. E isso, né, com esse tédio aí, né, perpassando todos os poemas, tá? De certa forma, esse poeta quer se afastar, é uma tentativa, né, de se afastar dos acontecimentos do mundo, porque o entediam, ok, mas provavelmente também porque o angustiam, né, pensando aí nesse contexto, tá? Acho que é o suficiente por hoje, não para a obra, lógico, mas é o suficiente por hoje e na semana que vem a gente lê alguns poemas, tá bom? Nós vamos ler alguns poemas para comentar brevemente e aí nós finalizamos essa conversa sobre o Claro Enigma do Carlos Drummond de Andrade, ok? Muito obrigada e até lá!